mais uma sessão do Passo a Passo para animar a nossa quaresma e passava à recapitulação da sessão anterior, que foi sobre o quarto mandamento, honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores, e detivemos-nos também sobre uma devoção da Igreja para preparar a festa de São José, ao longo dos 7 domingos que antecedem a solenidade de São José, em que a Igreja nos convida a meditar as 7 dores e as 7 alegrias da vida de São José. Ainda faltam 2 domingos, portanto não percam. Quem ainda não teve a oportunidade de exercitar esta devoção, acho que vale mesmo a pena. E temos no dia 12 a alegria e a dor da vida de Nazaré em contraste com o temor de Arquelau, e no sábado dia 19, que não é a festa de São José, porque passa para dia 20, a solenidade do ponto de vista litúrgico, portanto ainda podemos também viver essa devoção, é a perda e o encontro de Jesus no templo. Também vos convidei a ler a carta apostólica do Papa Francisco por ocasião do 150 aniversário da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal, em que o Papa diz que São José é a ternura do coração de Deus, não é? E pode nos ajudar também ao preparar esta festa, aproximarmos de São José desta forma. Também falei de um livro que eu li, do Tolentino Mendonça, O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, em que eu retive muitas ideias, mas aqui falei da amizade e do deserto, não é? Dessa amizade que nos leva ao início do amor com que fomos amadas de uma forma genuína, que é o amor das mães, não é? E é muito bonito ver a origem etimológica da palavra e que nos recorda uma verdadeira amizade, o verdadeiro amor das mães. E depois o deserto, não é? Esta importância de nós termos este, que não é só um espaço, pode também ser um tempo, não é? Para nós refletirmos, para nós interiorizarmos, para nós depois nos libertarmos do que nos afasta de Deus. E isto tudo também para nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo, que é a escola para ser filho e para ser pai, não é? E assim entramos no quarto mandamento, que se dirige expressamente às relações dos filhos com os seus pais. Eu aqui dei um exemplo também da sondagem que fiz aos meus sobrinhos e da forma como eles veem também este mandamento, mas também nos lembramos que se refere também às relações de parentesco com outros membros da família, dos alunos em relação aos professores, dos subordinados em relação aos seus chefes e de nós todos cidadãos em respeito à nossa pátria, não é? Também falámos aqui da importância de sermos obedientes ao Papa, não é? Todos os que exercem autoridade na Igreja. E aqui dá-nos uma visão muito mais ampla do que propriamente obedecer ao pai e à mãe, não é? Porque todas nós somos chamadas e convidadas a viver este mandamento com esta noção, noblesse oblige, não é? Esta nobreza de sermos filhas do pai, do rei, que nos torna princesas de Deus, também nos obriga a uma determinada postura, a um determinado comportamento, a uma determinada atitude. E foi isso, no fundo, o que nós tentámos aqui abordar na sessão anterior. Agora temos uma sessão sobre as bem-aventuranças, em concreto a misericórdia, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o tema comercial que eu dei foi esta capacidade de nós recusarmos considerar-nos ofendidas. E aqui pode nos ajudar a pensar, de facto, que às vezes nós ficamos muito suscetíveis e muito ressentidas com o que nos dizem, com o que nos fazem. E a ideia deste passo a passo é libertarmos desses pensamentos e desses sentimentos, não é? Termos essa capacidade de recusar, considerar-nos ofendidos, não por um esforço da vontade, mas sim por uma noção do que é que Deus nos ama, do que é que Deus nos perdoou e da capacidade de misericórdia a que nós somos chamadas, não é? Portanto, no fundo, é um convite a nós abrirmos o nosso coração e a melhorarmos a qualidade do nosso coração. Vou ter aqui como pano de fundo um evento a que eu fui das equipas de Jovens Nossa Senhora, o FNO, Faith Night Out, que é um evento que acontece todos os anos e que é um conjunto de 12 conferências de 7 minutos sobre a fé, não é? E eu fui em fevereiro e pensei que poderia ser muito inspirador para este passo a passo. E o tema de fundo era aquela oração de São Francisco de Assis, que eu procure. Então, cada uma das pessoas convidadas era chamada a falar de uma das partes desta oração. Então, o José Maria Duque falou da parte da oração onde houver erro, que eu levo a verdade.
E eu lembrei-me disto também pela questão da misericórdia, não é? Porque nós, se estamos com essa noção da miséria, do erro no nosso coração, não é? Misericós, miséria, coração, nós temos essa capacidade de levar a verdade com toda a abertura e com toda a consciência. O Zé Maria Duque dizia: as pessoas dizem porque é que tu continuas essa luta se sabes que vais perder. E ele dizia: eu sou sportinguista, sou a favor da vida e sou monárquico. Já estou habituada a perder, perder faz parte da minha vida, mas eu não desisto, não é? E falou do encontro que teve com o padre João Seabra, que Deus tem e que espero também que interceda aqui pelo Passo a Passo, que é uma pessoa muito inspiradora e que teve uma conversa com o Zé Maria Duque e lhe deu 3 conselhos, não é? Disse-lhe: olha, tem noção que nós somos cidadãos dos céus e concidadãos dos santos, não é? No fundo, esta noção de termos a cabeça no céu e pés na terra, é muita ideia do passo a passo também, não é? E no fundo, a consciência que nós temos de poder levar a verdade a outras pessoas. Depois, o Zé Maria Duque também falava de que Deus nos pede para ganhar, não nos pede para ganhar o céu, porque Ele já o ganhou para nós, não é? E esta ideia ajuda-nos também a não sermos voluntaristas na nossa luta em direção a Deus. E aqui, esta semana também tive assim uma luz do Espírito Santo específica que me ajudou a refletir sobre a diferença entre a piedade e a contemplação. Parece uma coisa muito ridícula, mas a verdade é que a piedade pode estar mais associada ao esforço que eu faço para me dirigir a Deus de uma forma filial. E a contemplação é a abertura do coração a Deus para que Ele me fale quando Ele quiser, não é? E pode parecer uma nuance pequena, mas muda o foco da importância, não é? A piedade pode parecer que o esforço é mais meu e é uma coisa conseguida por mim, e a contemplação é um dom de Deus, não é? É uma abertura que eu estou aberta para quando Deus quiser, Deus me fazer ver como Ele vê, não é? E aqui dá-nos também essa noção de que Deus já ganhou o céu para mim, não é? Não sou eu que vou conseguir o céu à custa das minhas forças, não é? Tenho a cabeça no céu, Deus quer que eu vá para o céu, pensou o céu para mim, a ideia é deixar-me levar. Depois outra conferência que houve foi sobre onde houver dúvida que eu levo a fé. Foi o Afonso Virtuoso que falou e que eu também pensei que poderia ser útil aqui para este tema do passo a passo, porque o Afonso falou de que nós somos chamados a partir da nossa miséria, não é? E de termos essa noção de que quando há dúvida, há bom sinal, porque nos cria alguma tensão de quem está disponível para encontrar e para pedir essa fé, não é? E com essa humildade de quem foi resgatado. E muitas vezes esta humildade de quem foi resgatado do mal também é a capacidade que nós temos de recusar considerar-nos ofendidos. Por isso é que eu pensei que podia ser bom tanto esta noção de onde houver dúvida que eu levo, onde houver erro que eu levo a verdade, onde houver dúvida que eu levo a fé, que poderiam ser 2 atitudes boas para nós começarmos aqui o passo a passo. Depois temos este coração aqui maravilhoso que está, no fundo, fazer uma analogia com aquele quadro da criação, muito mais pobrezinho isto, que isto é uma imagem do Canva, mas da Capela Sistina, e que nos ajuda a recordar que a única causa esta bem-aventurança é a única em que a causa e o fruto da felicidade coincidem, não é? Que é a misericórdia. Eu sou misericordioso porque fui misericordiado, como diz o Papa, não é? Eu sou alvo da misericórdia de Deus, não é? E aqueles que exercem a misericórdia encontrarão essa misericórdia. É como se fosse um ciclo virtuoso. E há aqui um tema de reciprocidade do perdão. Que é recorrente no Evangelho, não é só comum nesta bem-aventurança, mas esta bem-aventurança ajuda-nos a perceber que a misericórdia é o próprio coração de Deus, não é? E aqui, a ver se nós, depois deste passo a passo, conseguimos também atingir esta realidade, não é? E percebermos que há sempre esta reciprocidade no Evangelho. Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, não é? E na carta de São Tiago também, São Tiago afirma que a misericórdia prevalece sempre sobre o julgamento. E aqui lembrei-me de outra conferência também do FNO, que foi uma irmã, Lara Saavedra, que no contexto da parte da oração, fazer que eu procure menos ser compreendido do que compreender, ela dizia que, porque ela é diretora de uma residência de raparigas universitárias,
e dizia que as relações são todas desafiantes, não é? Imaginemos também a função que ela tem lá, que tem a função de confidente, de mãe, mas também de um bocadinho militar, pelo que eu percebi da explicação, que fala disso, não é? Que as relações são todas desafiantes e que ela às vezes escuta para responder e não para compreender. E que isto é um exercício que ela faz todos os dias. E nós às vezes arrependemos de ter respondido mais rápido do que podíamos ter respondido, não é? E isso é porque temos esse deserto ainda por conquistar, não é? Esse tempo de deserto, de reflexão, de interiorização, que nos ajuda a que as ideias e as mensagens do exterior calem no nosso interior, como calariam no interior de Deus, não é? Com esse coração que assume tudo o que vem de miséria de fora no nosso coração, transformando em objetivo de redenção, não é? Que foi o que Jesus fez por nós neste sacrifício da cruz, que nós estamos a preparar para viver muito bem na Semana da Paixão, e vermos que estas coincidências, como dizia esta irmã Lara, são o dedo de Deus, não é? Vemos que as coincidências são fruto da providência, não é? Desse cuidado de Deus com a humanidade, e que no fundo também está relacionado com esta imagem, que Deus está sempre atento e sempre presente para ir trabalhando o nosso coração se nós deixamos que Ele trabalhe. Pois é preciso perdoar, não é? Temos aqui esta imagem que eu achei super querida, dá mesmo vontade de perdoar este rapazinho que está aqui de joelhos, de costas, e que nos pode ajudar e recordar o que nós pedimos no Pai Nosso, não é? Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que isto seja mesmo verdade, não é? Aliás, São José Maria dizia que Deus não ensinou a perdoar, não precisa de perdoar porque Deus o ensinou a amar, não é? E que nós não precisamos também de perdoar, porque amamos tantas outras pessoas como Deus nos ama a nós, que de facto há essa capacidade de perdoar se há alguma coisa que nos atinge das outras pessoas. E claro que eu não estou aqui a desvalorizar coisas graves que nos fazem e contextos muito difíceis que somos alvo e que vivemos na sociedade em que vivemos. Mas também aqui fazia referência ao Zé Maria Amial, ao João Maria Amial, que falou no FNO, no âmbito da frase onde houver ódio que leva o amor, e ele recordava uma expressão de uma audiência do Papa de 14 de junho de 2017, vale a pena ler o texto, eu depois fui ler o texto, e de facto o Papa nessa audiência diz que por trás de muito ódio há um coração que não foi reconhecido. E se nós lidamos com alguém que nos tem ódio ou que nos trata mal, podemos pensar que se calhar por trás dessa brutalidade dessa pessoa há um coração que não foi reconhecido, não é? E, e isso há uma infelicidade naquela pessoa que para nós é um estímulo, para nós conseguirmos também a felicidade para essa pessoa. Por isso, vermos também, como diz o Papa nesta audiência, 14 de junho de 2017, a reter, a vida do ser humano é uma troca de olhares. Alguém que ao olhar para nós conquista primeiro o nosso sorriso e nós que gratuitamente sorrimos para quem está fechado na tristeza. E deste modo abrimos-lhe uma saída, não é? Se essa pessoa está irritada, está tensa, está nervosa e se nos ofende, se calhar essa troca de olhares é suficiente para se abrir as portas do coração dessa pessoa e para a pessoa cair em si. Não é? E termos essa consciência que não estamos a fazer mais do que o primeiro passo que Deus deu na nossa direção, não é? Esse amor que se antecipou a nós e que é incondicional, que Deus ama primeiro todas as pessoas, amou primeiro todas as pessoas, ama-nos primeiro a nós, e que em Deus, Deus não nos ama porque em nós acha algum motivo que suscite esse amor. Nós não somos atrativos para Deus, somos atrativos na medida em que Deus vê uma oportunidade de redenção, uma oportunidade de salvar uma alma que quer ir para o céu, não é? E Deus ama-nos porque Ele próprio é o amor, e a sua natureza, e por sua natureza o amor tende a difundir-se, a doar-se, não é? E Deus não se relaciona não relaciona-se nem sequer a sua benevolência à nossa conversão, não pensa, eu vou tratar bem esta minha querida filha porque ela se vai converter. Não, Deus ama-nos porque sim, não há muita razão, não é? Porque de facto, enquanto nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, não é? É um amor completamente incondicional, não é? Enquanto nós estávamos distantes, como o filho da parábola, não é? A parábola do filho pródigo. Portanto, por amor a nós, Deus realizou o êxodo de si mesmo, não é? Saiu de si mesmo para vir ter connosco nesta terra, por onde era insensato que ele transitasse, porque ia ser maltratado, não é?
e amou-nos mesmo até quando nós estávamos enganados, não é? E aqui ajuda-nos, não é? A mudarmos a perspectiva às vezes do nosso relacionamento com as outras pessoas e sermos muito mais profundas, muito mais compreensivas, muito mais pacatas até nas nossas reações de tensão ou de irritação. Para isso é preciso esquecer também, perdoar e esquecer, como diz esta imagem, não é? E aqui é bom recordar dois elementos que não podem ser separados. Por um lado, o perdão oferecido e o perdão recebido, não é? E aqui termos esta consciência. Muitas pessoas têm dificuldade, não conseguem perdoar. E muitas vezes o mal recebido é tão grande que conseguir perdoar parece que é uma escalada de uma montanha muito alta. É preciso um esforço enorme e nós pensamos que não somos capazes, que não pode ser, que desta vez não dá, mas é preciso essa questão da reciprocidade que nos indica que é importante invertermos a perspectiva, não é? Pensar que eu sozinha não consigo. Humanamente é difícil, é desafiante, mas eu posso pedir a Deus essa capacidade, porque Ele tem essa capacidade, Ele perdoa todos os homens de todos os tempos, os maiores pecados da humanidade. Portanto, se nós podemos pedir a Deus esta misericórdia, pedimos com essa consciência que nós somos essencialmente devedores e temos que encontrar essa misericórdia, não é? Para esquecermos verdadeiramente, para não pensarmos eu perdoo, mas não esqueço, não é? Isto não dá, assim é impossível viver, assim é impossível perdoar, não é? Com essa noção que nós temos uma dívida, nós somos todos devedores, como está aqui este a andar pela sua consciência de devedor, mas Deus, que é tão generoso conosco, não olha para a nossa dívida, não é? Deus esquece, Deus destrói os nossos pecados e converte-os em graça para nos ajudar nessa coisa específica que nós nos confessamos e que nós nos arrependemos, não é? E Deus não nos diz que nós estamos em falta, que nós devíamos ser melhores, não é? Deus está sempre ali, sempre disponível para nos perdoar e para nos mostrar algum bem que nós podíamos também fazer e que não fizemos, não é? E, portanto, é precisamente esta nossa pobreza que se torna a força para Deus perdoar. Portanto, é a partir da nossa miséria e da nossa noção, humildade de quem foi resgatado, que nós começamos a perceber a lógica de Deus, não é? E assim nós podemos também amar sem medida, não é? Perdoando, não é? Perdoando cada pessoa. E é perdoando que nós somos perdoados também. Portanto, há aqui esta reciprocidade, não é? Esta noção de que precisamos de aprender a perdoar para aprender a amar. Precisamos de aprender a amar verdadeiramente para amarmos à medida de Deus, não é? E assim a nossa miséria, a nossa falta de justiça tornam-se ocasião para nós nos abrirmos ao céu, não é? A uma medida maior que é a medida de Deus, que é a medida da misericórdia, não é? E assim a nossa lógica não é esta da justiça de quem está a ver se há uma proporcionalidade entre o bem ou o mal que me fizeram e a minha correspondência, porque em Deus não existe isso, não é? Deus transborda de graça para cada uma de nós e de amor por cada uma de nós, sem estar a olhar a medidas, não é? Ele entregou-se completamente, até à última gota do seu sangue. E é com esta consciência que nós podemos olhar também para as outras pessoas, não é? E termos essa pena que Deus tem de nós, essa pena de que haja mal naquela pessoa, para sermos criativas na forma de atrairmos para o bem que nós descobrimos e que estamos sempre a descobrir, não é? Porque o bem é inesgotável, não é? É o próprio Deus, mas que nos ajuda, não é? Que nos ajuda também a perceber como nós podemos mudar o chip no nosso relacionamento com os outros. E agora convidava-vos a sair do Zoom para nós cumprirmos aqui este nosso timing e voltamos a entrar todas no mesmo link, está bem?